Pois bem, prosseguindo. Vamos agora para o item 82 do material didático. Estamos na página 112. O tema é os anabatistas do sétimo século da era cristã. Bom, então eu coloquei aí o último ano do sétimo século, né, que é o ano 700, para comentar sobre o que os historiadores falam dos anabatistas nesse período. A Igreja Católica afirma que conseguiu exterminar com a Igreja Donatista no sétimo século da era cristã, ou seja, nesse período que nós estamos estudando. Donatismo era o nome que a Igreja Católica dava para os seguidores do pastor Donato, mas, na verdade, eram grupos anabatistas que eram taxados pelos romanos pelas discordâncias doutrinárias. Bom, eu cito aqui primeiro um livro, que ele é um livro até raro, um livro que a Assembleia de Deus lançou, essa obra de 1998, essa versão que eu tenho, né? Um livro que ele descreve exatamente essas histórias que eu estou contando para vocês, como a Igreja Católica perseguia as igrejas anabatistas. Esse livro saiu de circulação. A CPAD não publica mais esse livro. Coisa estranha, né? Parece até que tem alguém querendo defender a Babilônia Apocalíptica. Então, o título do livro é A Inquisição e os Instrumentos de Tortura da Idade Média, a Grande Perseguição Católica. Eu só tenho esse livro porque quando eu organizei o Bethlehem, a minha esposa ia dar aula de História da Igreja, eu comprei esse livro para ela, exatamente para ela, durante a sua aula, explicar, né, que os anabatistas eram os verdadeiros cristãos. Mas eu tenho esse livro por conta desse tempo antigo, que hoje você não acha mais à venda esse livro. Veja o que ele diz. As heresias, porém, nunca faltaram. Os maniqueus e donatistas nunca foram extintos, mostrando uma vitalidade assustadora. Olha, nós estamos nos anos 700. A Igreja Católica diz que nesse período ela consegue destruir os donatistas. Eram 300 anos de perseguição em número redondo, considerando a partir de Agostinho de Hipona. Só de você ter 300 anos do exército romano e, a partir de um determinado momento também, o exército bárbaro perseguindo os donatistas, dá para você ver que era uma grande igreja, tá bom? Ele prossegue. Surgiram os priscilianistas, que eram do Prisciliano, né, que vivia na região da Espanha, e outras seitas. Contudo, o proceder constante dos mais conspícuos representantes da religião cristã era a clemência, repugnando o rigor da autoridade civil. Coloco aí abaixo também o historiador Justo Gonzalez, na sua obra Uma História Ilustrada do Cristianismo, que ele diz: como já dissemos no capítulo anterior, nem todos os cristãos estavam satisfeitos com o novo estado das coisas que resultou da política religiosa de Constantino. Ele voltou agora, 400 anos na história. Enquanto os monges, no entanto, se retiravam para o deserto, sem romper seus laços com a igreja, houve muitos outros que simplesmente declararam que o restante da igreja estava corrompido e que eles eram a verdadeira igreja. Dos muitos grupos que adotaram essa atitude, o mais numeroso e duradouro foi o donatista. Dos muitos grupos, como eu disse para vocês, os paulicianos, os novacianos, né, os montanistas, ok? E outros que não tinham, né, um nome conhecido, não eram grandes igrejas, eram pequenas comunidades que viviam isoladas. Lucas Osiander, professor e chanceler da Universidade de Tübingen, escreveu um livro contra os anabatistas em 1605, no qual diz:
nossos anabatistas modernos são os mesmos que os donatistas da antiguidade, né? Ou seja, outro historiador que deixa esse testemunho, essa confirmação, dizendo, né, aquelas igrejas anabatistas que foram chamadas de donatistas, eles sobreviveram na história. Não sobreviveram com esse nome porque eles não se identificavam com esse nome. Os católicos é que os chamavam por esse nome. Como os católicos vão perder o controle sobre a África, esse controle sobre a África, podemos dizer que até hoje ele pertence ao mundo muçulmano. A África hoje toda é muçulmana. Os católicos chegaram a organizar cruzadas, mas nunca dominaram aquela região. Então as igrejas que viviam lá continuaram sobrevivendo, só que com os seus nomes, se organizando lá no mundo árabe, ok? Onde eles eram identificados por nomes que normalmente ligava eles ao batismo, ok? Como eu apresentei para vocês, a lista de como eles se identificavam em árabe, os árabes os chamavam de sabianos. Sabianos, em árabe, significa batizadores, ok? Então eram grupos conhecidos, que, graças a Deus, eles agora não vivem mais na região dos católicos, né?